Fala galera que acompanha o canal de vídeos do YouTube, o canal Rei dos Carros, o canal que traz aí dicas diárias aí de testes automotivos aí, dos componentes de injeção eletrônica. Vou mostrar aqui para vocês o seguinte, para quem tem aí o Gol, Fox, Golf, na Kombi saiu também esse motor EA111 na motorização 1.0 1.6, mostrar aqui para vocês o seguinte, que usa esse tipo de conector aqui do cabo. Ele tem essa capa metálica, o isolador de borracha. Dentro, o resistor dele é um resistor cerâmico. Nos outros cabos de vela mais comuns são um resistor de níquel cromo. Vou mostrar aqui para vocês. Ele tem uma certa trinca aqui, não sei se vai dar para visualizar. Tá vendo aí essa trinca? Bem próximo da parte dourada ali, ó. Deixa ela focar um pouquinho. Pessoal, tem que ter um pouquinho aí de paciência aí. Vou colocar aqui em cima. Eu vou tentar filmar ele, mas tentar focar ele sem tremer. Olha lá, bem próximo da parte dourada aí, tem uma trinca. Olha lá, agora deu pra ver bem, mas a câmera teima em perder o foco. Entendeu? O que essa trinca causa aí dos carros? Você mede a resistência do cabo, ele tem resistência, porém ele tem uma fuga de tensão. Ele aterra essa centelha por fora do motor sem deixar que entre para ser centelhar dentro do cilindro ali, né? A vela fica sem a centelha, ou até mesmo interrompe a centelha. Só que aí o mecânico ele cai num erro do seguinte: faz o teste dos cabos de vela, teste de resistência, tem resistência, ele já acredita que esse cabo não tenha defeito. Ele faz o teste de bobina, a bobina tem centelha. Ele elimina já dois problemas ali que poderia estar acontecendo. Ele vai, faz um teste de velas, faz até a troca das velas. Ou até mesmo quando você quer fazer um teste direto no carro, vamos supor o terceiro cilindro falha, você pega essa vela do terceiro, joga para o quarto, do quarto para o terceiro. Se insistir no terceiro cilindro, então o problema não é a vela. Se a falha vai para o quarto cilindro, o problema é a vela. Então ele até mesmo faz uma troca de vela, continua o falhamento no cilindro. Ele vai acredita que pode ser um bico injetor, que às vezes não está injetando ali, tem uma falha de cilindro por problema no bico. Ele desliga o bico, liga e tal, faz todos os testes que o mecânico faz, funciona normal. Ele até mesmo arranca os bicos fora, inverte um bico do terceiro para o quarto para fazer um teste também. É legal fazer esse tipo de teste. Coloca de volta, persiste. Só resta para ele acreditando, fazendo aquele diagnóstico muito corrido. Aí cabeçote manda remover. Remove já o cabeçote, manda para retífica, volta. O cabeçote não tinha problema nenhum em sentamentos de válvula, tinha nada. A parte de pistão, anel de segmento, tá tudo em perfeito estado. Então foi retirado um cabeçote à toa. Aí o que acontece? Esse mecânico vai ficando louco. Mede resistência dos cabos de novo, tem resistência. Pega, vê a centelha de bobina e continua. Ele já começa a acreditar que pode ser um problema novamente no cabeçote, igual aconteceu com o carro que está aqui comigo agora. Foi retirado de um Fox 2 vezes o cabeçote
pelo mesmo motivo, ele acreditando que a retífica poderia ter errado, ele tirou o cabeçote, levou para uma outra retífica, o cabeçote novamente voltou, não tinha nenhum problema com assentamentos de válvula, ele montou de volta, até que por fim ele resolveu trocar bobina, cabo de vela e um jogo de vela novamente. Quando ele fez esse serviço, o carro zerou o problema, você entendeu? Aí fica aquele negócio, o cliente já não quis, por mais que ficou tudo bom, isso, aquilo e tal, o cliente perdeu um pouco a confiança no serviço dele, porque ele queria cobrar o serviço do cabeçote e tal, por um diagnóstico errado dele, e eles não se entenderam muito bem, acabou vindo para minha oficina aqui no guincho, quando ele não me relatou qual era o problema de nada. A primeira coisa que ele fez foi falar que o carro falhava o cilindro, ele deixou, querendo ou não, para me testar, para ver se eu ia resolver o problema do carro. Eu fiz os testes de bobina, a bobina estava normal, fiz os testes dos bicos injetores, estava normal, fiz o teste das velas, se encontrava boas as velas dele, testei a resistência dos carros, porém eu já tenho uma certa experiência com esse tipo de defeito, já suspeitei. O que eu fiz? Eu peguei, coloquei o centelhador na ferramenta que a gente tem em cada borne em cada conector de bobina. Fiz os testes, tudo legal e tal. O terceiro já deu problema. Ele já não quis sair, a centelha meio que falhava, hora tinha, hora que não tinha e tal. Coloquei no scanner e fiz um procedimento que a gente faz de fazer a bobina centelhar os bornes de bobina ali para saber como está a centelha. E deixei os cabos de vela e coloquei uma vela em cada cabo por fora do motor. Desliguei a bomba de combustível para não ter centelhamento nem nada. Só fazer um aterramento por cima de vela com vela. A bobina seria acionada o scanner acionar a central para que liberasse centelha para os cabos. Fazendo esse tipo de teste, no terceiro cilindro já não tinha centelha. Aí foi um teste que eu gastei 10 minutos para fazer isso. Já retirei os cabos de vela, coloquei uns cabos de velas novos, bati na partida, funcionou sem problema nenhum, não teve nenhum tipo de falhamento, simplesmente com a troca dos cabos de vela. Só que uma das coisas que o pessoal coloca muito nos meus vídeos, eu troquei vela, eu troquei bobina, o sistema de ignição ele tem uma vida útil por igual. Você trocou velas em 40 mil quilômetros, você fez uma troca de velas, tem que ser trocado os cabos de vela. Na segunda troca do jogo de vela, a média é de 80 mil quilômetros mais ou menos, você vai fazer a troca de velas pela segunda vez e dos cabos de velas. E já fazer um teste dessa bobina. Como que você faz um teste de bobina para saber a vida útil dela? Quanto que ela está mandando ali de centelha? Você vai ter que utilizar o centelhador. Você vai abrir a centelha dela para próximo de 1 centímetro, 1,5 centímetros e ver o tamanho dessa centelha. Se ela tiver uma centelha muito pequena, aí, próximo de 5 milímetros, já é uma bobina que já se encontra com a vida útil, já se encontra no final da sua vida útil, entendeu? Para os mecânicos que querem fazer esse tipo de teste, é tão simples. Um centelhador ali que você faz, eu falo centelhador porque o carro de injeção eletrônica você não pode jogar centelha das velas direto na carcaça, na massa do motor, porque você pode ocorrer de queimar a central de injeção eletrônica. Então tem que ser usado o centelhador. Com o centelhador você vai abrindo ali o centelhador. Para quem já conhece aí, sabe do que eu estou falando. E para quem não conhece, quem é leigo, no caso aí os consumidores, quando você for no seu mecânico, você pode pedir esse tipo de teste para ele. Você tem um centelhador? Eu quero que você mede o tamanho da centelha, porque essa bobina do meu carro já vai para 100 mil quilômetros aproximadamente. E eu vou fazer uma viagem, eu queria ter certeza do funcionamento dela. Ele vai colocar o centelhador, ele vai regulando, ele vai abrindo a distância de um ponto no outro do centelhador e ele vai saber ali a medida, o tamanho dessa centelha.
Uma centelha mínima, ela tem que ter no mínimo aí por volta de uns 8 milímetros mais ou menos. Eu sempre, no meu diagnóstico, tem que ter no mínimo 8 milímetros, porque menos disso, para conduzir os 4 cilindros, ela já está um pouco fraca. Na hora ali dos testes, se ela tem 8 milímetros, você imagina numa viagem longa, ela pode diminuir isso daí, vindo a queimar e tudo mais. Entendeu, pessoal? Forte abraço para vocês, se inscreva no canal, dá um like aí pra gente aí para estar divulgando e a gente está crescendo dentro do YouTube, compartilhando nas redes sociais. Aqui o canal Rei dos Carros é o seu canal de dicas automotivas e eu acredito que seja o canal, sempre eu falo meus vídeos, de linguagem mais simples da internet. A gente tem muitos termos técnicos, mas não adianta eu fazer um vídeo com um termo técnico, falar muito bonito e lindo e vocês não entenderem nada. Eu quero fazer um vídeo para que sirva para alguém, para que sirva para quem está na área e também para que você que não é reparador, que não é mecânico, quando você entrar dentro da oficina, você já tem uma certa noção de mecânica. Eu gosto de sempre explicar para meus clientes, para eles entenderem um pouco. Tem uns que não querem entender nada, tudo bem, mas eu faço a minha parte. Você tem que entender um pouquinho para quê? Para você praticamente não ser enganado. Há um tempo atrás aí a gente está tentando, lutando aí, várias pessoas com canais na internet, tentando mudar essa realidade de uma profissão tão assim colocada como desonesta. E não é bem assim, tem muita gente honesta. Eu garanto para vocês que tem muito mecânico honesto. Tem muito mecânico que é o seguinte, ele é honesto, às vezes ele faz um orçamento, ele vê que para ele é uma bucha ali, é um problema muito sério, como ele tem muito serviço, ele acaba meio que deixando o seu carro de lado e não resolvendo o seu problema. Eu acredito que para ele não resolver o seu problema, ele não pode ganhar um centavo do seu dinheiro. A partir do momento que ele fez um orçamento, mesmo que mínimo, trocou alguma peça e não resolveu, a não ser que o cliente não queira mais pelo valor de ficar gastando com o carro, mas ele não pode abandonar o serviço. Pegou para arrumar, ganhou R$1 que seja em cima, você tem que ir até o final e resolver o problema. Depois de consertar o veículo, aí é a hora do cliente fazer a parte dele, que é pagar o valor que ficou o serviço. É assim que funciona. E não ganhar lá 300, 400 reais do cara. Ah, eu troquei a bobina e uma bomba de combustível, não resolveu, beleza, e abandona. E o cara sai da oficina com o mesmo problema. Não. Você tem que sentar, conversar com o cliente e falar: eu vou resolver o seu problema, eu preciso de tanto de tempo, vou fazer os diagnósticos, vejo quanto fica, o orçamento e te passo. Mas tem que ser um orçamento que realmente vai resolver. Valeu? Forte abraço para vocês. Esse é o canal Rei dos Carros, mostrando tudo que dá de problema aí. Na maioria das vezes é quase que sempre os mesmos problemas. Quem é mecânico sabe que esse tipo de cabo de vela, ele dá muito problema. Até mesmo quando você vai tirar ele da caixinha, que está novo lá, tudo bonitinho, se deixou ele cair no chão, ele pode trincar o resistor dentro dele. E também tem uma coisa, na hora de armazenar ele, você que tem uma prateleira dentro da sua oficina, coloque ele na parte mais baixa possível. Porque se deixou ele no alto, ele caiu, praticamente ele pode até não dar defeito na hora, mas aí depois o cliente pega, agora final de ano vai viajar, acontece de falhar um cilindro lá, você pode ter certeza, por mais que ele goste de você, ele vai ficar muito bravo com você. Então toma muito cuidado com isso aí, até no armazenamento desse tipo de cabo de vela. Valeu, forte abraço a todos. Sempre aí eu passo nos meus vídeos, pessoal, muita fé em Deus. Sem ele a gente não chega em lugar nenhum. E para as pessoas aí, eu vou deixar uma mensagem aí. Para você que vai chegando no final de ano agora, pensa em viajar e tudo mais. Muito cuidado nas estradas aí do nosso Brasil, aí, que são umas estradas muito perigosas. E se beber, não dirija. Forte abraço.